Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Regina Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a luxúria. O segundo pecado capital, porque o primeiro nós falamos sobre a gula. Tanto a gula quanto o pecado da luxúria, eles estão relacionados diretamente no corpo. A comida, o alimento, é essencial para a preservação do corpo. E o sexo é essencial para a preservação da espécie. Mas o que é a luxúria? A luxúria é a forma desordenada da sexualidade. Quando Deus criou Adão, ele tirou do pó da terra, soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Com a Eva foi um processo diferente. Deus tirou da costela de Adão e fez a Eva. Vamos dizer que ele tirou o material genético da costela do Adão e fez a Eva. E esse simbolismo de tirar da costela do Adão, que é do lado de Adão, mostra que homem e mulher, o casal, estão numa igualdade de importância, com funções diferentes, mas com uma mesma importância. Deus não tirou o material genético para fazer a Eva da cabeça do Adão nem do pé. Então, simbolicamente, Deus está mostrando a importância da mulher e a importância do homem num relacionamento. E Deus deu a ordem para que eles se multiplicassem. Então, o relacionamento sexual deles seria um relacionamento de respeito e a sexualidade seria de amor e juntos povoariam a terra. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e pelo pecado houve a desordem. Então a sexualidade ficou desordenada. O pecado na sexualidade transformou a harmonia entre duas pessoas em um relacionamento de sujeito e objeto, senhor e escravo, onde um se submete ao outro. Desta forma, a dignidade é desrespeitada e o relacionamento se torna sadomasoquista. O que é sadismo? Sadismo é quando a pessoa tem uma satisfação em causar dor na outra pessoa. E o masoquismo, quando a pessoa sente satisfação ou prazer em ser machucada. Então, sadomasoquismo é essa pessoa que transita entre esses dois extremos. Então, a luxúria, podemos dizer que ela é uma doença que escraviza. Ela inverte a ordem divina, onde o corpo domina a alma e a alma expulsa o Espírito Santo. A gente tem que lembrar, no vídeo passado, a analogia do cavaleiro e o cavalo.
Aqui inverteu a ordem, como na gula, também está invertido, onde o corpo é que domina a alma. Então, aquela felicidade inicial do projeto de Deus, dentro da família que ele estava constituindo no Éden, essa felicidade deu lugar à busca de prazer. Então, nós confundimos felicidade com prazer. Desta forma, o amor está anulado em nós. Nós ficamos com a incapacidade de amar por conta do pecado. Para curar a luxúria, o antídoto, qual que é? O amor. O amor é a única forma de restabelecer a ordem no relacionamento sexual. Primeiro, precisamos desmascarar a nossa incapacidade para amar. Temos que parar com a ilusão de achar que estamos amando, quando na verdade o que está por trás é apenas um desejo de satisfação. Qual que é o segundo passo? Se o primeiro é desmascarar nossa falta de amor. O segundo passo é a castidade. Castidade é a limitação que vamos colocar no corpo, não dando a ele o que ele está exigindo, que é a sexualidade desenfreada, a busca puramente por prazer, que se torna um vício. Primeiramente, a cura é amar a Deus e amar o próximo. Quando Deus é colocado no centro da nossa vida, como ele era colocado lá no Éden, o centro da vida de Adão e Eva, tudo estava em ordem. Mas, ao tirarmos Deus do centro, nós fazemos um caos na nossa vida. Então, o primeiro passo é diagnosticar que não estamos amando. O segundo é a castidade. O terceiro é amar a Deus, colocar Deus no centro e, consequentemente, amar o próximo. Então, vamos olhar isso de uma forma da ótica masculina e feminina, para que a gente observe a tendência do pecado de cada um de nós. O homem, ele tende a transformar a mulher num objeto sexual. O homem, ele precisa olhar para a mulher de uma forma diferente do qual ele está acostumado. Ele tem que parar de ser o caçador. Olhar é diferente de ver. Ver, todo mundo vê tudo que está na sua frente, em volta, nós vemos. Olhar é quando tem a intenção de se dirigir a um determinado objeto ou pessoa. Então, já tem uma intenção.
Então não se diz aqui o homem tem que parar de ver a mulher, não, ele tem que parar de olhar a mulher como se ela fosse um objeto sexual. Esse é o outro passo que o homem tem que dar. Então é preciso ele trabalhar o seu olhar. Ele tem que olhar para a mulher e ver nela um santuário de vida. Porque na mulher, Deus realiza o milagre da criação de uma alma. Quando o homem olhar para a mulher, não ver, olhar para a mulher, como um santuário de vida, como uma mãe, como uma irmã, como sua filha, ele vai conseguir combater o pecado da luxúria nele. Jesus disse na sua palavra que se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu adultério com ela. Adultério é um pecado grave, porque é contra a lei de Deus. Pecado grave, nós já falamos, vamos reforçar. É o pecado que faz inimizade entre o homem e Deus. Se ele morrer nesse estado de inimizade com Deus, sem arrepender, a alma dele é condenada à condenação eterna, ou seja, ela vai para o inferno e ela não sai mais. Porque deliberadamente ele escolheu não fazer aquilo que seria salvação para ele. Ele foi para o princípio de prazer. Ele trocou a salvação por prazer. Ele não fez a escolha por Deus. É pecado grave o adultério. Sabendo disso, quem ama a Deus quer ficar com Deus. Não quer se perder de Deus. Então a pessoa, ela faz o sacrifício, ela pega a sua cruz e segue a Cristo. A cruz que ela vai carregar para a sua salvação, é a cruz de não realizar os desejos carnais. E o fundamento disso é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou olhar para essa pessoa como meu objeto de satisfação para os meus desejos. Não, eu vou olhar para a pessoa como um ser de Deus e desejando a salvação daquela pessoa, para que ela não se perca. Então, o homem, ele quer olhar. E a mulher quer ser olhada. Então, se para o homem ir contra esse pecado da luxúria, ele tem que elevar o seu olhar para as coisas que Deus diz que ele tem que buscar, né? Não olhar mais a mulher como um objeto de consumo, mas como um ser humano. A mulher tem que parar de se mostrar. A modéstia para a mulher
é o que vai ajudá-la a sair dessa posição de objeto sexual do homem. Quando a mulher esconde o corpo, ela revela a alma. No vídeo passado sobre a gula, eu mencionei sobre o mundo não estar alicerçado na palavra de Deus, mas nas mentiras de Satanás. E que nós não somos obrigados a acreditar nessas mentiras que vai contra o que Deus diz que é verdade. O valor da pessoa não está no corpo dela. Embora o corpo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Mas ele está com a natureza caída. Então, ele faz com que a gente se incline para as mentiras de Satanás, nos convencendo que aquilo é felicidade, que aquilo é solução. Por exemplo, você não mantém um relacionamento tendo um corpo perfeito, mesmo porque isso é um ideal, não é um real. O real é que o seu corpo vai perecer, independente de o quanto você está se esforçando para mantê-lo em forma. Ele vai perecer. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele vai perecer, porque ele envelhece, ele é matéria. Nós temos que cuidar do corpo, mas não no nome da vaidade, no nome do amor próprio. Um relacionamento baseado no culto ao corpo, ele será um relacionamento de muita dor e muito sofrimento, porque a pessoa que baseia a felicidade dela num corpo perfeito, ela sempre vai se sentir ameaçada, porque no mundo existem pessoas mais bonitas que a gente, mais novas, pessoas mais velhas. Não tem como competir. Cada um tem seu tempo e seu momento, e o seu ano de nascimento, o seu ano de crescimento, o seu ano de envelhecimento. É natural isso. Nossa vida não pode ser baseada em coisas perecíveis, mas coisas eternas. Então, quando a mulher começa a se valorizar como um todo, como alma e corpo, ela vai ter uma tendência a menos sofrimento. Porque um relacionamento que se inicia baseado no corpo é um relacionamento que vai trazer muitas dificuldades e muitas frustrações para aquela mulher. A base de todo relacionamento é no ser humano na sua totalidade, o seu corpo e alma. Mas, se tirarmos Deus do centro da nossa vida, nós vamos ficar sem referência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E a nossa tendência será cair nas mentiras que são contadas para nós o tempo todo, através de propagandas, através de exemplos mundanos, através de caminhos que as pessoas
inventam uma felicidade que é utopia. Por isso que nossa fé e o nosso Deus é o Deus do universo. Não é o Deus da comida, não é o Deus da sexualidade, que no caso é a luxúria. Então, que possamos refletir sobre isso e mudar o nosso jeito de olhar para nós mesmos, para o nosso corpo. E aceitar que o corpo que a gente tem é uma benção que Deus nos deu para que possamos aprender aqui na Terra a valorizar verdadeiramente as coisas do alto, as coisas eternas, e buscar verdadeiramente a vida eterna em Cristo Jesus, seguindo o seu exemplo de vida. Ok? Até mais, até o próximo vídeo.